Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Em mais um dia, devemos sempre louvar e agradecer ao nosso Senhor, porque Ele tem feito grandes coisas em nosso meio fiel e verdadeiro. Aquele que tem cuidado de nós, aquele que, quando nós depositamos a confiança nele, Ele é fiel, chamado Filho do Homem, mas não é homem para que minta e tampouco se arrependa e não cumpra suas promessas. Porque está escrito: seja todo homem mentiroso, mas o Espírito é a verdade. Por isso a importância de estarmos cheios do Espírito, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. A palavra diz: aquele que segue segundo a carne, aquilo que sei que não devia fazer, aí que faço. E aquilo que deveria preparar para o Senhor, não preparo, porque somente sujeitando ao Senhor e resistindo aos prazeres e deleites carnais, não há tentação que sobrevenha da carne. E o Senhor já levou sobre si, pelas suas pisaduras, nós somos sarados, curados, restaurados. É certo que, segundo as muitas provações, Ele permite enfermidades. Jó era reto, era íntegro, era sincero, temente, que sendo o princípio da sabedoria, e desviava do mal, e mesmo assim o Senhor permitiu com que o tentador tocasse na sua pele uma chaga maligna, permitiu que lhe roubasse todos os bens, permitiu até que tocasse em sua família. Mas a palavra diz que aqueles que perseveram em espírito e em verdade, assim como Jó, não atribuiu falta nenhuma ao Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça, porque mesmo estando ali naquele cativeiro, a palavra diz que o Senhor viu retidão em Jó, enquanto seus amigos não havia retidão. E a palavra diz que enquanto ali ele orava pelos seus amigos, o seu segundo estado foi maior do que o primeiro. Aquele que tudo contempla, aquele que transforma a maldição em bênção, aquele que diz: eis que coloco sobre vós a bênção e a maldição. Compete a cada um estar cheio do seu espírito, aonde há submissão de coração, para que os dias vão bens e longos nessa terra, ainda que venha as muitas adversidades, o seu espírito nos mantém. A palavra diz que aquele que estiver com o espírito abatido na enfermidade, quem o poderá o levantar? Assim a palavra nos diz. Por isso a importância de estar sempre cheio do Espírito Santo, a fim de sermos aprovados, aonde a palavra diz que é como o crisol é para o ouro e o fogo para a prata. Ele é aquele que nos capacita o caráter segundo as muitas adversidades. Bem disse Jó, aquilo que eu mais temia me sobreveio, mas o Senhor o manteve aonde ali mesmo com o caquinho de telha, e a sua mulher ainda dizendo: abandona esse Deus e morre, ele disse: tu falas como uma louca. Aceitei ele na alegria, não aceitarei na tristeza. Nu do ventre eu vim, nu voltarei. E em tudo Jó não atribuiu falta nenhuma ao Senhor. Por isso bendizei e louvai ao Senhor, seja qual for a sua adversidade. Perseverai e lembrai-vos sempre que o coração deve ser sincero. Amor verdadeiro, amor fingido
o Senhor não permite aqueles que estão divididos, aqueles que seguem nas paixões e deleites, prazeres momentâneos e passageiros, e outrora com o coração dizendo ao Senhor, bem como ele diz: nem todo que me chama Senhor, Senhor é do reino dos céus. Por que me chamais de Senhor e não façais aquilo que eu vos digo? Assim ele nos ensina. Por isso, melhor para aqueles que permanecem preparando a vontade do Senhor, sempre em condução do seu Espírito, a única forma de sermos aprovados, com caráter aperfeiçoado do que não tem que se envergonhar. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de